Oi, queridos alunos, chegamos na aula número 2. Aula número 2. Na primeira aula, demos aí um conceito inicial, um conceito de proposição. E falamos aí sobre dois princípios. O princípio do terceiro excluído, que diz que as proposições assumem dois valores lógicos, verdadeiro ou falso, não existe um terceiro valor. E o princípio da não contradição, que diz que uma proposição será ou verdadeira ou falsa, mas não simultaneamente. Então vamos começar a aula recordando aquele finalzinho. Veja a imagem do nosso monitor. Aula número 2. Acabamos a aula anterior falando sobre o princípio do terceiro excluído, que uma proposição só pode ter dois valores lógicos, isto é verdadeira V ou falsa F, não podendo ter um outro valor. Isso quer dizer que só existem dois valores lógicos, verdade ou falso. Beleza? O outro princípio é o princípio da não contradição. O princípio da não contradição, também falamos na aula passada, que era o princípio que diz que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Uma proposição em um determinado instante será verdadeira ou será falsa. Nunca poderá ser as duas coisas ao mesmo tempo. Beleza? Esse princípio da não contradição, ele é um princípio muito claro. E nós usamos isso quando nós vimos aquele exemplo de essa frase é falsa, essa sentença é falsa, que era um paradoxo. Era um paradoxo, principalmente por causa desse motivo. Olha só, por este motivo, ela não poderia ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Você lembra disso? Era o princípio da não contradição. Prosseguindo com a nossa imagem. Voltando ao exemplo anterior da aula passada, a letra A. Lula é o presidente do Brasil. É uma proposição falsa. Logo, o valor lógico dessa proposição seria falso. Então, letra A. Temos aqui uma proposição falsa. O valor lógico a gente representa pela letra F. Repara que pode ser que no futuro isso seja verdade, mas não ao mesmo tempo. Num determinado instante, essa sentença, essa declaração será verdadeira ou falsa. Letra B. O Rio de Janeiro fica na Europa. Isto é uma proposição falsa. O valor lógico dessa sentença vai ser representada por F. A letra C. Elvis não morreu. É uma proposição falsa. O valor lógico dessa sentença vai ser representado pela letra F. Agora vamos falar sobre os conectivos. Os conectivos. Bem, você já reparou num interessante fato. A gente vai representar as proposições pelas letras do alfabeto. Letra, proposição A, proposição B, proposição C, proposição P, Q, R, etc. Por exemplo, eu falei a proposição. Lula é o presidente do Brasil. É uma proposição. Outra proposição. O Rio de Janeiro fica na Europa. É outra proposição. Nós temos aqui duas proposições distintas. O Lula é o presidente do Brasil é uma proposição simples, né? É uma oração simples. O Rio de Janeiro fica na Europa, outra proposição simples, é outra oração simples. Com essas duas orações simples, que eu vou chamar de proposições simples, eu posso criar novas proposições, ligando elas através dos conectivos. Eu posso dizer, por exemplo, Lula é o presidente do Brasil e o Rio de Janeiro fica na Europa. Lula é o presidente do Brasil e o Rio de Janeiro fica na Europa. Eu liguei as duas proposições com este conectivo E, que nós vamos chamar de conjunção, e criei uma nova proposição, que eu vou chamar de composta. Por exemplo, eu poderia falar assim, Lula é o presidente do Brasil ou o Rio de Janeiro fica na Europa. Eu criei uma nova proposição, ligando a proposição P, o Lula é o presidente do Brasil, com a proposição Q, o Rio de Janeiro fica na Europa. Liguei as duas com o OU,
que é um conectivo chamado de disjunção. Aí eu posso falar assim, olha, se o Lula é presidente do Brasil, então o Rio de Janeiro fica na Europa. Eu criei uma nova proposição. Se então, eu criei uma proposição que eu chamo de condicional. Se P, então que. Então teremos as proposições compostas, que são criadas ligando as proposições simples com E, com ou, com se então. Esses E, ou, se então são chamados de conectivos. Então vamos ver os conectivos. Veja então a imagem do nosso monitor sobre os conectivos. Conectivos. Os conectivos, eles servem para ligar as proposições simples, criando as proposições que serão compostas. E eles vão usar símbolos. Nós teremos símbolos para representar os conectivos. Por exemplo, ó, esse símbolo que você vê aqui, ó, uma cantoneira, aqui no cantinho, tá vendo aqui no cantinho? Uma cantoneira corresponde a não. Esse é o conectivo da negação. Ele vai ser usado, esse símbolo vai ser usado para você negar uma proposição. Então, quando eu quiser negar uma proposição, sei lá, proposição P, eu posso fazer assim, ó, não P. Aí estou negando a declaração P. Estarei negando a proposição P. Se P quer dizer o Lula é o presidente do Brasil, aqui é a negação. O Lula não é o presidente do Brasil. Agora, atenção. Alguns autores usam o símbolo, essa minhoquinha. É muito comum aparecer essa minhoquinha. Por exemplo, na Carlos Chagas, geralmente eles usam essa minhoquinha para representar a negação. Então aparece assim, ó, não P. É a negação de P. Então isso quer dizer a negação de P. Pode ser assim ou pode ser assado. Qualquer uma das duas notações. O outro conectivo é esse segundo, que corresponde a E. Esse conectivo vai representar o E. Então teremos aí o E, que é chamado de conectivo conjunção. O E é o conectivo conjunção. O E é o conectivo da conjunção. E ele vai servir para ligar duas proposições através desse E da conjunção. Por exemplo, ó, a proposição P, E, que. Como é que você vai ler isso aqui? P, E, que. P, E, que. É a conjunção, ó. P é uma proposição simples, que é outra proposição simples. P e que é uma proposição composta, criada com o conectivo E, conjunção. Pode assim, ó. O Lula é o presidente do Brasil e o Rio de Janeiro fica na Europa. Então este símbolo representa o E. Vamos ver o outro conectivo, que é aqui de baixo. Diz ou, ele representa ou. Corresponde a ou, que nós chamamos de disjunção. O ou é a disjunção. E podemos criar a proposição composta P ou que. P ou que. Temos aqui a disjunção P ou que. P ou que. Por exemplo, o Lula é o presidente do Brasil ou o Rio de Janeiro fica na Europa. P ou que. Disjunção. Temos outro conectivo, que é essa seta indo para a direita. Essa seta indo para a direita, isto corresponde ao conectivo condicional. Quer dizer, se, pontinho, 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 então, pontinho, pontinho, pontinho. É o conectivo condicional. Se é então, se então. E podemos criar a proposição CP é então que. Como é que você vai ler? CP é então que. CP então que. Olha, se o Lula é o presidente do Brasil, então no Rio de Janeiro fica na Europa. CP então que. É uma condicional. CP então que. Essa setinha é se então. Condicional.
Mas temos outro conectivo, olha, que é a setinha com os dois sentidos. Vai e volta, vai e volta. Essa setinha com os dois sentidos corresponde a pontinho, 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 C e somente C, pontinho, pontinho, pontinho. Pontinho, 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 C e somente C, pontinho, pontinho, pontinho. É o conectivo chamado de bicondicional. Bicondicional. E nós falamos assim, olha, P, C e somente CQ. Bicondicional. P, C e somente CQ. Bicondicional. Olha, o Lula é o presidente do Brasil, C e somente C. O Rio de Janeiro fica na Europa. Com os dois sentidos, C e somente C. E vem o último conectivo aqui. Esse não é o conectivo fundamental. Ele é função dos outros. Mas ele aparece com muita frequência, então geralmente a gente apresenta ele aqui, ó. Tá vendo? É o ou com um tracinho embaixo. Isso corresponde a ou, mas não ambos. Como é que é isso aqui? Ou, mas não ambos. Chamado de disjunção exclusiva. Ou, mas não ambos. Eu posso falar assim, ó. Isso representaria ou P ou Q, mas não ambos. Ou P ou Q, mas não ambos. Repare que aqui em cima nós tínhamos a disjunção, era P ou Q. Aqui eu posso dizer P ou Q. Eu posso dizer ou P ou Q. Mas aqui embaixo tem o termo, ó, mas não ambos. É a disjunção exclusiva. No contexto, apresenta que só vale o P, só vale o Q. Não vale os dois. Na disjunção normal, pode valer somente o P, pode valer somente o Q, mas pode valer o E aqui dentro também. Então, quando aparecer a disjunção exclusiva, você sabe que é ou P ou Q, mas não ambos. Aqui você lê como ou P ou Q, mas não ambos. Mas não ambos. Não esqueça de citar mas não ambos para a disjunção exclusiva. Então, vou até mudar a cor da caneta para chamar atenção aqui, ó. Chamando atenção. Chamando atenção. Temos aqui, ó. Tem que decorar isso. Isso aqui quer dizer o não. A negação. A negação. O conectivo da negação. Pode aparecer assim, como pode aparecer também assado. É a negação. Esse aqui, o segundo, quer dizer o E. É a conjunção. O E é a conjunção. Conjunção. Esse aqui quer dizer o não. O não, perdão, é o ou. O ou é a disjunção. Nós temos aqui essa seta indo, né? É o C, então, a condicional. E aí, este aqui, ó, setinha vai, setinha volta, com os dois sentidos. C e somente C, C e somente C, bicondicional. E temos esse último, que é o ou exclusivo. Ou, mas não ambos. Ou, mas não ambos. Beleza? Vamos prosseguir. Assim teremos, olha, veja a imagem aqui, ó. Primeiro, a negação. Apareceu aqui, ó, não P, não P. Lê-se não P. Exemplo. Se a proposição P significa lógica é difícil, a proposição lógica não é difícil poderá ser representada pela proposição não P. Esta é a negação. Outro exemplo. A conjunção, a gente lê como P, E, Q. A gente lê como P, E, Q. P e Q. Por exemplo, se P e Q são proposições, tal que P significa trabalho
que significa estudo, P é trabalho, que é estudo. Então temos essa proposição P e que significa trabalho e estudo, trabalho e estudo. Vamos ver outro exemplo. A disjunção aparece com esse P ou que. Este símbolo é o ou. Lê-se P ou que. P ou que. Exemplo. Se P e que são proposições tal que P significa trabalho, que significa estudo, então esta proposição P ou que significa trabalho ou estudo, trabalho ou estudo. Prosseguindo, a condicional. A condicional aparece com o símbolo CP, então que. CP é então que. Por exemplo, se P é trabalho, que estudo. Esta proposição está te dizendo CP, então que. Se trabalho, então estudo. Se trabalho, então estudo. Se então. Se trabalho, então estudo. É a condicional. Prosseguindo, se eu tenho agora a bicondicional. A bicondicional, a setinha aparece então para bicondicional, setinha com os dois sentidos, E a gente lê P, se e somente se que. P, se e somente se que. P, se e somente se que. Por exemplo, se P significa trabalho, que significa estudo, então esta proposição é P se e somente se que. Trabalho se e somente se estudo. Trabalho se e somente se estudo. Há outro exemplo aqui, ó, a disjunção exclusiva. Disjunção exclusiva. Aparece com esta anotação. Aqui você teria P, olha a disjunção exclusiva, o tracinho aqui embaixo. E você lê como ou P ou que, mas não ambos. Ou P ou que, mas não ambos. Mas não ambos caracteriza a disjunção exclusiva. Por exemplo, aqui, ó, P quer dizer trabalho, que quer dizer estudo. Esta proposição, ou P ou que, mas não ambos, significa então ou trabalho ou estudo, mas não ambos. Ou trabalho ou estudo, mas não ambos. Em muitas provas, vocês vão encontrar essas notações. Como nós estamos aí perto de um concurso para o TRT de São Paulo, segunda região, e perto do concurso para o TRF, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Um beijão para todos os alunos lá de Mato Grosso do Sul, para Campo Grande, né? Muitos alunos aqui de Campo Grande. Estamos perto desses concursos, é bom ficar atento por essa parte da lógica, tá? Vamos agora então falar sobre prioridades. Podemos usar parênteses para evitar ambiguidades, considerando a seguinte prioridade em ordem crescente. Por exemplo, se você tiver que usar esses símbolos, você pode colocar parênteses. Mas se você não colocar parênteses, a prioridade vem nesse sentido. Por exemplo, se você pegar uma sentença que tem todas essas notações, o que você vai considerar primeiro é a negação. Aqui tem maior prioridade a negação. Depois vamos dar mais alta para mais baixa. Da mais alta para mais baixa. Da mais alta para mais baixa. Olha, depois que você fizer o não, você faz o e. Depois que você fizer o não e o e, tu faz o ou. Depois que fizer o não e o ou, tu pode fazer o então. E por último, o se e somente se. Por exemplo, aqui, ó, o exemplo. Você tem aqui, ó, P,
e, não que, então R. O que você faz primeiro nessa sentença? Esse e, esse não, faz P e faz o não que, depois faz o e junto, e depois tu faz o então com R? Ou você faz primeiro esse se que, então R? Bem, já apareceram questões onde ele perguntava onde você vai colocar os parênteses, que é o que você faz primeiro. A prioridade mais alta é o não. Então, primeiro tu vai fazer este não aqui, ó. Tu vai fazer este não. Depois que você fez o não, tu veio para a prioridade que é o e. Aí você faz este e, ó, este e. Para fazer esse e, vai fazer P, E, não que. Então vai resolver isso aqui. Depois que você fez o E, aí tu procura esse então. Aí tu faz esse negócio então R. Essa é a prioridade que você vai considerar. Legal? Ó, por exemplo, aqui eu vou colocar aqui, ó, não P, ou que, se e somente se, não P e não que. O que você faz primeiro? Onde você coloca os parênteses? Vou até mudar a cor da caneta para a gente colocar os parênteses. Bem, tu vê nessa prioridade. A maior prioridade é o não. Então você fecha aqui, ó. Primeiro, considera o não P. Faz o não P. Faz o não P aqui. E faz o não que aqui. Depois tu vai procurar o E. Onde tem E? Tem E aqui, ó. Tá vendo esse E? Você vem fazendo esse E. Quer dizer, você vai fazer toda essa parte aqui, ó. Não P, faz o não que e faz o E dos dois. Depois você volta aqui e procura. Tem o OU, ó. A terceira é o OU. Tu vem e faz esse OU aqui, ó. O OU aqui, ó. Aí tu faz esses dois. Depois você vai procurar ou então, não tem, vai por C, somente C. Essa expressão. Essas serão as prioridades que nós vamos usar, né, para ler, para escrever e para resolver a tabela verdade. Essas serão as prioridades que nós vamos considerar. Legal, legal, legal? Bem, nós tivemos então 2 aulinhas iniciais, só para te colocar essas notações. E aí na terceira aula, na próxima aula, nós vamos começar resolvendo alguns exercícios e vamos começar também falando de tabela verdade. Na próxima aula vamos fazer exercícios sobre isso. Então eu peço para você que assista essa aula pelo menos 2 vezes. Essas 2 aulas pelo menos 2 vezes. E na terceira aula, quando entrarmos com exercícios, as coisas vão ficar bem mais claras. Beleza? Então aguardo vocês para exercícios sobre isso na próxima aula. Uma boa sorte, bons estudos e até a próxima aula. Obrigado e até lá.